A Escola Judicial promoveu o seminário de boas práticas em execução, que foi realizado no Foro Trabalhista de Brasília no dia 3 de outubro. Magistrados e servidores participaram de palestras e debates para que o tema fosse tratado da melhor forma possível. Olá, estamos em mais um Sala de Entrevista hoje com a participação do Dr. Benhur Silveira Klaus, do TRT da 4ª Região. Ele participou de um seminário de boas práticas em execução. Dr. Benhur, para quem não pôde participar, para os magistrados e para os servidores, quais as 5 dicas de boa prática em execução que o senhor deixaria? Bem, o primeiro registro é dar parabéns à Escola Judicial pela preocupação em estudar o tema da execução. Realmente é muito importante. Vamos agora às dicas. Uma dica importante é a alienação antecipada de bens. Não se esperar o processo chegar no final, mas fazer a venda prévia dos bens. Isto estimula o devedor a fazer o pagamento. Na iminência de perder o bem em leilão, ele tende a fazer o pagamento da dívida e assim se resolve aquele processo. Outra boa prática na execução é o juiz realizar a determinação de registro da sentença no cartório de imóveis da empresa devedora. Boa prática essa que nós chamamos de hipoteca judiciária. A sentença condenatória, ela constitui título de hipoteca judiciária que deve ser levado a registro no cartório de imóveis e aí vai ficar constando na matrícula de imóvel daquela empresa reclamada que contra ela tramita uma determinada ação trabalhista. Outra boa dica de execução efetiva é a chamada medida de indisponibilidade de bens. É uma medida prevista no Código Tributário Nacional e que pode ser aplicada subsidiariamente na execução trabalhista, de modo que o patrimônio do executado fique também gravado em relação à existência daquela demanda. O interessante na hipoteca judiciária é que ela pode ser feita já na sentença. A indisponibilidade de bens é feita na fase de execução. Embora seja feita posteriormente, ela pode alcançar a totalidade dos bens que tenha o executado. Claro que depois nós temos que fazer a verificação, quando recebermos a resposta dos bens que ficaram indisponíveis, em relação à proporção dos bens indisponibilizados, que devem guardar proporção ao valor da execução que está em tramitação. Uma outra ideia interessante, e por vezes a única maneira de se conseguir dar andamento àquela execução que nós imaginamos não tenha solução, é fazer a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, onde nós vamos pesquisar a figura do sócio oculto, onde nós vamos pesquisar a possibilidade de ter havido, por exemplo, sucessão trabalhista e onde nós vamos descobrir, por exemplo, a existência de grupo econômico. Nós podemos fazer isso através de ferramentas de pesquisa patrimonial eletrônica. Eu dou 2 exemplos. Nós podemos fazer essa pesquisa num primeiro momento na junta comercial e num segundo momento na ferramenta chamada Bacen CCS. Por vezes, estas pesquisas nos abrem as portas para resolver aqueles processos que de outra maneira nós teríamos que colocar no arquivo com dívida. O que avançou nos últimos anos quando o tema é execução e como que isso ajudou os TRTs a conseguirem, enfim, recuperar ações contra pessoas? Esse é um tema que é objeto de preocupação permanente, Michele, dos tribunais do trabalho, porque a fase mais importante do processo, na verdade, para os jurisdicionados, é a execução. Não é importante para o credor trabalhista apenas ter a sentença. A sentença é importante, mas é mais importante ainda que essa sentença seja cumprida
que o devedor pague e que ele receba o seu crédito. O que existe nos últimos anos é uma crescente tomada de consciência da importância de nós estudarmos mais o tema da execução, nos dedicarmos mais ao tema da execução. As escolas judiciais têm desempenhado um papel muito produtivo, tanto na formação de magistrados, e aqui eu falo em formação inicial e continuada, quanto na formação de servidores para a execução efetiva. Esse seminário da 10ª região tem este objetivo, e hoje nós tivemos aqui magistrados e servidores conversando, discutindo, refletindo sobre boas práticas, sobre novas práticas. E se nós queremos resultados melhores, diferentes, nós precisamos adotar técnicas diferentes, mais eficazes. Esta é a ideia do juiz constitucional. Esta é a ideia de tribunais constitucionais, aqueles que conseguem realizar os direitos declarados na sentença. E o que os executados mais fazem aí para tentar burlar essa execução, tentar enganar a justiça, e como proceder nesses casos? Os executados, eles tendem a resistir à execução de várias maneiras. Às vezes, usando de meios legais de resistência. Esses recursos têm que ser todos examinados. E o Poder Judiciário tem que responder a essa solicitação de enfrentamento dos incidentes levantados. Mas os executados também resistem de outras maneiras. Por exemplo, escondendo bens. Por exemplo, mantendo o seu patrimônio em nome de terceiros. Nós temos a figura do executado que utiliza veículo, mas este veículo se encontra registrado em nome de um terceiro, para dificultar a penhora deste veículo. Neste caso, nós temos que fazer a penhora deste veículo e caracterizar que ele, executado, sendo a pessoa que tem a posse do veículo, é a pessoa que nós presumimos seja o proprietário. Porque em relação aos bens móveis, o veículo é um exemplo, nós presumimos que quem tem a posse da coisa móvel é o seu proprietário, porque nós não costumamos emprestar veículos, né? Ninguém empresta veículos para terceiros, né? Então, esta é uma das formas de resistência. E há outras formas, né, de tentativa de desvio de patrimônio, colocando esse patrimônio em nome de familiares, em nome de sócios, em nome de conhecidos, né, na tentativa de que na pesquisa que se faça não se encontre bens registrados em nome do executado. Nesses casos, os servidores, os magistrados, precisam fazer uma pesquisa mais atenta, precisam tentar sair da superfície e descobrir aquilo que está oculto. Doutor Benhur, muito obrigada pela participação do senhor aqui, e a você, até o nosso próximo Sala de Entrevista.